Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo certo com vocês? Tudo bem com todo mundo por aí? Gente, seguinte, vamos lá, né? Dando continuidade e praticamente finalizando o nosso semestre. Semana passada deixei uma pesquisa para vocês fazerem sobre PPRA, PCMSO e PGR, certo? Vi que alguns de vocês pesquisaram, outros não pesquisaram. E por que que eu deixei essa pesquisa, gente? Porque as normas estão mudando, tá? Ocorreu uma mudança na NR7 e daí PCMSO, PPRA, alguma coisa aí perdeu a validade e agora tem também o PGR, certo? E eu vou tratar com vocês de uma maneira bem rápida o que vem a ser PCMSO, o que vem a ser PPRA, e também vou deixar um link para que vocês pesquisem um pouco mais sobre essas mudanças. Essas mudanças ocorreram agora, tá? São obrigatórias a partir de 2022, a partir de janeiro de 2022, e daí o PPRA ele deixa de ser válido e daí a gente passa a seguir o PGR, certo? Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, vou compartilhar o material com vocês, vamos lá. Deixa eu botar para compartilhar aqui o material. E daí a gente já conversa um pouco mais sobre o assunto. Bom, vocês já pesquisaram um tanto sobre este assunto, então por isso eu vou tratá-lo de uma maneira bem mais simples e bem mais rápida, para que a gente possa dar continuidade aí e finalizar o nosso conteúdo. Bom, o que vem a ser PPRA e PCMSO? Muito importante dizer que eles estão ligados às NRs 9 e NR 7. NR9, NR são as normas regulamentadoras, certo? A 7 e a 9 são as que tomam conta de PPRA e PCMSO. Então, vamos lá. Quando pensamos em obrigações da empresa, faz parte das obrigações da empresa elaborar o PPRA e o PCMSO. Bom, PPRA eu já adiantei que não tem mais essa obrigatoriedade de ter este documento. Agora temos o PGR, que vocês vão conhecer logo mais, né? Que vocês também já pesquisaram. Então, quando falamos em PCMSO, Programas de Controle Médico e Saúde Ocupacional, e PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Gente, são documentos que visam, que prezam pela saúde, qualidade de vida, bem-estar dos colaboradores, certo? Então, o empregador, ele tem que elaborar esses documentos com a ajuda de engenheiro do trabalho, com um técnico e também médico do trabalho, certo? Tudo isso para cuidar da qualidade de vida do colaborador. PCMSO, Programa de Controles Médico de Saúde Ocupacional. Como o próprio nome diz, ele é um programa que ele é voltado para cuidar da saúde do colaborador, certo? Da saúde ocupacional. O que que ele tem por objetivo, gente? Verificar quais são os exames que o colaborador precisa fazer, que são aqueles exames admissionais, periódicos e demissionais, de acordo com a função. Então, quem elabora o PCMSO é um médico do trabalho, juntamente com o técnico, com o engenheiro em segurança do trabalho, ele analisa o ambiente, analisa quais são as funções que o colaborador vai exercer e discrimina neste documento quais são os exames que essa pessoa tem que fazer. Por que que as pessoas têm que fazer exame, gente? Por que que fazemos exames admissionais, etc, etc, etc? Porque a ideia é encontrar os problemas previamente. Eu não quero que o meu colaborador trabalhe na minha organização e depois que ele está aqui, a gente descubra, por exemplo, que ele tem um problema de surdez, certo? Por quê? Porque é muito, muito, muito importante comprovar que este colaborador ele já entrou na empresa com este problema de surdez, porque senão ele pode alegar que o que causou a surdez nele foi a nossa empresa. Então é muito importante, muito, muito, muito importante, 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 importante os exames admissionais. E não simplesmente aquele exame que você vai ao médico e fala, está se sentindo bem, está tudo legal, eu estou vendo que você está bem, está tudo certo. Não, você precisa saber quais são os exames que cada função vai executar. Como assim, Leandro? Bom, então se eu tenho alguém que trabalha com uma máquina pesada, uma máquina que faz barulho,
antes dessa pessoa entrar na empresa, eu preciso fazer o exame admissional e preciso fazer uma audiometria, que é para mostrar se esse colaborador ele já tem alguma perda de audição, se ele não tem. Por quê? Uma hora que ele for sair da empresa, e também durante o tempo que ele está lá, quando for fazer o exame periódico, nós vamos verificando se essa perda da audição está aumentando ou não. Porque se ela estiver aumentando, pode ser que isso tenha a ver com o trabalho que ele exerce, certo? Por quê? Faço admissional, verifico se ele já tem alguma perda, aí depois faço também o periódico para ver se não está aumentando ou se está começando a existir alguma perda, e depois, por fim, quando ele se desliga da empresa, eu faço também o exame demissional para comprovar que ele entrou na empresa já meio surdinho e que ele saiu do mesmo jeito, que ele não teve um agravamento, certo? Então, é só um pequeno exemplo. E quando a gente pensa também em PCMSO, nós pensamos também nas questões de ergonomia, na questão de saúde, de bem-estar do colaborador, sempre pensando em fazer com que esse colaborador tenha um quadro clínico instável, certo? Ele funciona para prevenção, rastreamento, para que você consiga diagnosticar a existência de alguma doença profissional, certo? E para que você consiga, para que você ajude a fazer com que esse colaborador não tenha aí um risco de doenças maior. Ah, mas de que maneira, Leandro? Vamos lá. Se ele já tem uma perda de audição, quanto mais barulho ele for exposto, mais surdo ele vai ficar. E ele pode ficar totalmente surdo. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso ter esses exames para verificar se existe a perda, se não existe, e para monitorar essas questões. Então, vou sempre examinando, né? A cada um ano, dependendo do quanto ele é exposto a cada 6 meses, e com isso você consegue preservar a saúde do seu colaborador. E como que funciona? Ele precisa ser planejado. Então, cada função é analisada, o médico vai junto com o técnico, com o engenheiro de segurança do trabalho, analisar cada função e vai entender, trabalha com barulho, faz esforço físico, então faz esforço físico, eu preciso fazer exames específicos para isso. Então, quando eu penso em exames, eu tenho o admissional, periódico, retorno de trabalho, mudança de função e o demissional. Retorno ao trabalho, às vezes, quando o colaborador fica afastado por algum motivo, ele faz exame periódico, mentira, exame de retorno ao trabalho, para que se comprove que ou aquela doença ocupacional que ele tinha, ou aquilo que ele não tinha, se mantém daquela mesma maneira, certo? Então, quando eu vou mudar o colaborador de função, por que é que eu tenho que fazer certos exames? Bom, o Leandro não trabalha numa máquina barulhenta. Quando ele foi contratado, o exame que foi feito no Leandro foi simplesmente aquele admissional mais comumzinho. Mas agora ele vai trabalhar com uma máquina mais pesada, então ele vai precisar fazer uma audiometria para ver a quantas andam a audição do Leandro, certo? Pensando na NR7, ela é aquela que regulamenta, estabelece, que define a obrigatoriedade da elaboração e da implementação do PCMSO. Então, a empresa precisa elaborar e implementar, botar o PCMSO em prática. Claro que ela dá as diretrizes, certo? Dá muitas dicas, mostra muita coisa. E, na verdade, norma ela não dá dica, né, gente? Me perdoem as dicas. Ela define, ela traça, ela mostra como deve ser feito. Então, é um manualzinho que diz como fazer a coisa. Dentre os exames que são incluídos no PCMSO, eu já citei admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. É muito, muito, muito importante que, para elaborar um PCMSO, o médico do trabalho deva ir até a empresa e que eles possam analisar de forma conjunta
todas essas situações. Então, também vai analisar, gente, aquelas questões que podem causar danos à saúde, como iluminação, calor, ventilação, certo? E o técnico de segurança do trabalho, engenheiro em segurança do trabalho, juntamente com o médico, que vão dizer que este ambiente é o ambiente adequado. Ou vão falar o seguinte, falar assim, olha, vocês precisam melhorar esse ambiente, porque esse ambiente ele é insalubre, ele traz danos à saúde do colaborador. Então, não é o dono da empresa que diz, sabe? Ele pega lá um porão todo embolorado, bota o povo para trabalhar lá sem iluminação, sem ventilação, e tá tudo bem. Não, não é assim. O ideal é que o médico do trabalho, juntamente com o técnico e engenheiro, analisem o local. Usem aparelhos, né, para medir os decibéis, ver o quanto aquele maquinário faz barulho. Aparelhos também para verificar a iluminação, níveis de ruído e etc, etc, etc. Certo? Conforme eu já comentei, os exames eles são definidos no PCMSO a partir das funções que a pessoa tem, das atividades que ela vai exercer, o tipo de maquinário, o tipo de atividade mesmo que ela faz. Então, variam de empresa para empresa, de função para função, de colaborador para colaborador, e etc, 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 e etc. Quando você toma conta da saúde do colaborador, quando você cumpre a exigência, você também vai fazer com que o colaborador se sinta mais seguro, com que ele se sinta pertencente àquele ambiente e vai fazer também com que ele sinta-se acolhido, seguro. E isso, claro, que vai impactar na qualidade do trabalho, vai impactar na qualidade de vida do colaborador. Agora, eu vou falar de uma maneira bem rápida do PPRA, que é o extinto, né? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Como eu pedi para vocês pesquisarem, também vou complementar bem rapidão, porque agora ele está sendo substituído pelo PGR. Então, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, certo? Ele visa, né? Ele buscava preservar a saúde e a integridade dos colaboradores. Sabe por quê? Como o próprio nome diz, a ideia dele é identificar quais eram os riscos existentes no ambiente. Também era de obrigatoriedade do empregador, certo? Ele também exigia planejamento anual, quais eram as metas, quais eram as prioridades, metodologia de ação, de que maneira ia se registrar, certo? E também uma forma de se avaliar o PPRA. Bom, qual é a ideia? Qual era a ideia do PPRA? Era identificar quais eram os riscos e definir de qual maneira a empresa lidaria com esses riscos ambientais. Riscos ambientais, aqueles riscos que estão dentro do ambiente de trabalho, que podem ser físicos, químicos, biológicos, certo? Que as pessoas estão expostas. Quem precisa fazer o PPRA? Na verdade, povo, hoje ninguém mais faz o PPRA. Agora existe o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Eu deixei um link aí, é só copiar e colar para que vocês tenham acesso às mudanças na NR7, que trata do PCMSO e que daí também acaba englobando o PPRA. Por quê? Porque agora os riscos são observados de uma maneira mais geral, certo? Então, observa-se mais riscos, alguns riscos que não eram contemplados no PPRA. Eu pedi para que vocês pesquisassem sobre PPRA, PCMSO e PGR, porque como é algo muito novo, ainda estão implantando, ainda estão analisando as melhores maneiras de se fazer tudo. Claro que o governo já está exigindo. Então, o ideal é que a empresa chame o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro em segurança do trabalho, para que ele ajude a fazer essa transição aí do PPRA para o PGR, este que engloba mais. Certo? Conforme combinado, foi tudo bem rapidinho por conta das pesquisas e tudo mais, e já eu publico mais um pouquinho para vocês, para a gente finalizar o nosso semestre letivo. Deixa eu interromper o compartilhamento. Gente, ó, até mais. Fui. Tchau, tchau.